o jogo de palavras que o senador faz, sabe? Se você for parar para analisar, ele usa um argumento, um artifício que, teoricamente, era uma crítica progressista, a crítica aos excessos da Lava Jato, a crítica à banalização da política, só que ele está fazendo isso para banalizar a política. Ele está fazendo isso para defender uma perspectiva bolsonarista que justamente quer caçar e perseguir políticos. Se eles vão ter condições de colocar tudo isso em prática, não sabemos. Mas que essa é uma vontade do governo Bolsonaro E o senador, ele usa um argumento contrário que visaria criticar esses excessos que o Bolsonaro representa. Bolsonaro é um filho dileto do lavajatismo, e ele usa isso para criticar justamente o outro lado, o lado que historicamente defende a legalidade. Então, é uma coisa assim, é aviltante, chega a ser aviltante. Eu fiquei até em dúvida se eu tinha escutado direito, mas ele estava reclamando que os depoentes foram maltratados, basicamente isso. Vou adotar um depoente assim que terminar essa CPI, porque me comoveu. Vinícius, deixa eu fazer aquele merchanzinho rápido, aí eu te coloco na tela e já coloco os nossos convidados hoje, beleza? Perfeito. Vamos lá. E a minha internet tá ruim, né? Tu tá conseguindo me ver? Tô, mas a minha também não tá lá essas coisas, não. Mas tá dando para ver. Como assim, tá dando para ver, tá dando para ver. Vamos nessa. Pessoal, quero dar as boas-vindas aqui para quem está acompanhando. A gente está aí com sei lá quantas horas que a gente está ao vivo, né? Fazendo essa retransmissão da CPI. Quero agradecer você que acompanhou. Vi que muita gente está comentando aqui no chat. Vou pedir, mesmo que você já esteja aqui, que você compartilhe essa live. Avise para as pessoas que a gente deu uma paradinha aqui na CPI para começar um debate super interessante aqui na live das 5 e hoje temos a estreia do nosso novo convidado fixo da terça-feira, professor Legene Mihan. Está todo mundo super empolgado com isso. Vou fazer aquele pedido rápido para compartilhamento, inscrição e etc. E prometo que vai ser rápido mesmo. Minimizem aí o chat rapidinho, deixem um like, compartilhe e verifica se você é inscrito, porque essa desinscrição que o YouTube faz com canais aleatoriamente tem ficado muito forte, né? Eu mesma estava desinscrita e eu fui me inscrever no DCM novamente. Se você puder se tornar membro e participar da nossa conversa hoje, mandando superchat, a gente agradece demais também. Se você perdeu a live, está assistindo ela gravada, deixe seus comentários aqui, porque sempre que a gente pode, a gente vai lá e responde, tira dúvidas e etc. Bom, tem um Pix aqui também, ó. Sempre esqueço do Pix, porque ele está aqui, acabo deixando para lá. A gente tem essa contribuição do Pix aqui. Infelizmente, o YouTube não tem a tecnologia de você mandar superchat através de Pix, mas se você fizer essa contribuição, avisa aqui no chat também que a gente gosta de receber esse feedback. Sim, bronzeada, Don Shops. A Elizabeth Coutinho manda um superchat falando assim, esses covardes genocidas fizeram as piores atrocidades, mas negam diante da CPI. Pois é, né? Ficam miudinhos. Pronto, gente, eu vou colocar aqui nossos convidados, porque eu sei que está todo mundo querendo falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Boa tarde, professor Legene. Boa tarde, Gessem. Boa tarde, Vinícius Carvalho. Boa tarde, Gessem. É um prazer. Primeira vez que eu converso com o Gessem. Depois pode me corrigir. Boa tarde, professor Legene. Um prazer estar aqui novamente contigo, estreando aqui na nossa coluna fixa de terças-feiras. Acho que a gente acompanhou a CPI longamente hoje durante o dia. A gente vem traçando esses paralelos absurdos que esses senadores vêm fazendo aí a respeito da política atual e do passado recente, né? Na história, professor, a gente tem um termo que a gente fala de passado presente. Esse passado presente, esse lavajatismo, essa antipolítica e esse genocídio que a gente vive. Então, assim, como tenho dois convidados muito especiais aqui hoje, acho que eu já vou começar, não vou nem abrir, fazer um editorial longo, já quero ouvir vocês, desejar as boas-vindas, perguntar para o professor Legene o que ele acha, o que ele achou dessa CPI desse dia de hoje, o que a gente pode tirar disso, se essa coisa de você fazer reconvocação, ela dá certo. Você acha que isso não acaba gerando artifício com que as pessoas que estão sendo inquiridas, elas acabem produzindo novos argumentos, novas narrativas de negacionismo, de defesa do governo?
Enfim, queria perguntar sua opinião em relação disso, e depois do Jessen, depois me corrija, por favor, professor. Ô, Vinícius, Jessen, né? Boa tarde para vocês aí, tudo de bom, obrigado. Agora é você, então, comentarista fixo no, no TCM. Eu agradeço muito aí o convite, viu? Muito honrado. Eu assisti uma parte que eu fiquei mais atento, a uma outra parte como pano de fundo, que nem música clássica eu deixo ligado quando estou trabalhando aqui, mas essa reconvocação do Quiroga, eu não sei o grande salto em relação à comprovação de indícios, provas que os inquiridores, né, eles são investigadores, têm poder de inquérito, investigação, né? Eu não sei o que contribuiu, né? Eles colocaram o ministro na parede em relação à conduta do presidente absolutamente em tese, né, se contrapondo à orientação que o ministro diz estar dando agora, né, que é proteção, usar máscara, não aglomerar, etc. E apertaram o ministro na vã esperança de que ele fizesse uma crítica dura ao presidente, né? Perda de tempo, ele tem que zelar por um emprego lá de R$40 mil, com mordomias, né? Prestígio. Então, ele jamais faria isso. Se houvesse um mínimo de dignidade, esse homem é um bolsonarista de raiz. Não tenha dúvida disso, né? Se houvesse um mínimo de dignidade num homem desse, ao mostrar aquelas cenas resumidas que o muito esperto nosso amigo Renan colocou no ar, acho que 10, 12 momentos de aglomeração sem máscara do Bolsonaro, um ministro desse arrancaria, bateria na mesa, tchau, eu estou me demitindo agora do ministério, né? Ficou mal perante a nação inteira. Agora, tem aquela parte da população aí, que alguns dizem 15%, outros 20%, alguns até 25%, que é também bolsonarista de raiz, vai morrer abraçado com o presidente, não vai abandoná-lo, né? Por isso ele, até agora, ele consegue, né, se sustentar politicamente. Claro, tem outras forças que o apoiam, não é só essa parcela da população. Arrancaram, então, dizendo, olha, a minha recomendação é essa, mas eu não tenho ascendência sobre, eu não sou o censor do presidente. O que isso ajudou na apuração que as forças patrióticas, né, comprometidas com o Brasil, para saber sinceramente por que 500 mil de mortes, não sei o que ajudou. Aí aperta aqui, aperta ali, o senador Otto Alencar, que não exerce a medicina há 15 anos, mas me parece que, além de não ter esquecido nada, se mostrou uma pessoa estudiosa, lê. E aí o ponto alto de hoje, não sei a opinião do Jessen, né, que acho que ele é médico também, né? Perguntar para um ministro, não é para um médico qualquer, é o médico ministro da saúde, se ele leu a bula de uma das vacinas e ele arrancar um não li, e ele ir para cima e dizer essa questão do tempo entre primeira e segunda dose, o ministro perdeu a estribeira, né? Aí eu fico pensando também, mas e daí? O que isso resulta? Essa perda de, não sei se chama, como que é? Vago. Tem um termo aí médico que eles usam, né? Ele perdeu o rumo, ele ficou desorientado, ele elevou a voz contra os senadores, né? Agora, concretamente, eu tenho minha sincera dúvida, eu queria ouvir o nosso amigo médico, porque politicamente já está demarcado o campo na CPI. Há um grupo que eles chamam agora de G7, que é uma aliança muito interessante, né? PT, MDB, PSDB, PSD de dado, né, do Kassab, uma aliança aparentemente inquebrantável, que pode sinalizar 2022. Eu não tenho a menor dúvida disso. O PSD do Kassab vai ser o primeiro que vai se ajoelhar perante o presidente Lula e gritar lá o Akbar, né? Porque ele está esperando aí os acontecimentos, né? Então, essa aliança que está envolvendo o senador Tasso, que alguns ainda têm ilusão dele virar o Biden brasileiro, não, ele vai ser a terceira via, não vai. Ele nem idade e saúde tem mais.
né? Acho que ele já passou o Biden, né? Estão com quase 80 anos, não tem condições, né? Mas, enfim, eu achei que o avanço foi pouco, apenas assim para deixar mais claro para quem já tem uma opinião que as coisas já estão bastante claras. Não, então, não houve grandes revelações. Aí vamos ver o nosso convidado de hoje se nos traz uma outra interpretação, né? A Marília me falou aqui pelo WhatsApp Web que é Jezen. Então, seja muito bem-vindo. Agora não erro mais. E, Jezen, como é que você viu essa questão que foi colocada hoje na CPI? E, enfim, você acha que isso está conseguindo avançar algum debate na sociedade? Como você, como na área da saúde, tem visto isso? Tá mudo. Tá sem áudio. Uhum. Agora acho que vai, hein? Ih, ainda não foi. Sem áudio ainda. Ainda não. Ainda não. Vamos ver. E agora? Agora foi. Deu. Eu me atrapalho sempre aqui com essas tecnologias aí, apesar de não ser de uma geração anterior, né? Acho que meu cérebro ele é de outra geração, né? Mas, enfim, o que eu queria destacar, primeiro, antes de agradecer pelo convite, Vinícius, Sara, canal DCM, o professor Lejane Mihan aí, que também nos brinda com sua prestigiosa presença, né? Que eu acho que a gente tem que pensar muito bem em relação ao que essa CPI começa a se transformar quando você arrasta ela por um período de tempo que ela já se torna desinteressante, né? Porque você começa a ver situações como a de hoje de procurar detalhes, né? Você começa é como se você estivesse numa mesa de bar e no final da noite, quando está todo mundo mais para lá do que para cá, começam a sair as bobagens, né, os boatos, as preocupações com pequenos detalhes e etc. Né? Então, o que eu acho que, às vezes, né, pode ser útil para a gente... Acho que esse meu microfone continua aqui meio... Deixa eu ver se agora melhorou. Bom, então, o que eu acho que esse tipo de situação acaba criando é uma exposição, né, nesse sentido de profissionais, né, como o ministro Queiroga, que é médico também, né? Aliás, ele não tem nenhum conhecimento de saúde pública, isso é muito bom que fique claro, porque o senso comum, às vezes, acaba associando a formação em medicina a uma espécie de chave de ouro que abre todas as portas da ciência, do conhecimento e da saúde, né? E nós sabemos que não é assim. Quando nós estamos falando de uma epidemia, por exemplo, de gerenciamento de programas de saúde, é muito mais apropriado você conversar com um profissional especializado em saúde pública, em epidemiologia, né? Quando estiver falando em vacina, em gente especializada em imunologia, e o ministro Queiroga deixou claro, né, que ele é uma pessoa que realmente não tem conhecimento, não tem capacitação, não tem experiência em gestão e muito menos em gestão de processos epidêmicos, né? Porque você veja, né, um ministro da Saúde que admite publicamente não ter lido a bula das vacinas que estão sendo administradas pelo Programa Nacional de Imunizações é algo realmente complicado, né? Eu acharia que seria algo assim bastante baixo até da parte dos senadores se eles estivessem perguntando, por exemplo, o senhor leu a bula da vacina que está sendo produzida na terceira linha da produção da China, por exemplo? Eu ia falar, o que o ministro da Saúde tem a ver com essa vacina, né? Acho que o ministro da Saúde, ele tem, claro, que está visualizando, né, monitorando todos os imunobiológicos possíveis, né, mas ele tem que estar focado mesmo nas vacinas que estão em uso no Brasil, né, nesse caso, a Coronavac, a Pfizer, BioNTech e a Oxford AstraZeneca, né. Então, quando o ministro admite que não viu, né, que não leu a bula, é uma situação que realmente nos dá uma prova, né, cabal da desqualificação do ministro da Saúde para assumir esse cargo, né? Ele também ficou irritado com outras colocações, né? Ele ficou chateado quando chamaram a vacinação no Brasil de pseudo-vacinação, né? E é pseudo-vacinação, ele não tem que ficar chateado, ele tem que ter vergonha, na realidade, de admitir que o Brasil
né, o único país da América Latina com a capacidade de produção industrial em larga escala de imunobiológicos, tem menos de 15% da sua população vacinada com a segunda dose. De que o Brasil, nesse momento, deveria estar exportando vacina. O Brasil deveria estar produzindo vacina para atender a demanda de países pobres como Equador, Bolívia, América Central e África, né, para a gente dar uma resposta mais apropriada à epidemia na América do Sul. Né? Então, ele, infelizmente, é um ministro que está ali para cumprir tarefas. Né? Ele não se envergonha ao ver, né, aquele vídeo preparado pela CPI mostrando o presidente Bolsonaro fazendo aquelas exposições vexatórias, né, gerando aglomeração, facilitando a circulação do vírus e negando a epidemia de forma bastante contundente. Né? Então, é algo que a gente tem que refletir, né, se realmente a gente está afim de ver isso. Né? Porque eu acho que o papel da CPI, nesse momento, é tentar buscar evidências das diferentes omissões do governo federal, e são muitas, né, não apenas em relação à vacinação, mas também em relação à testagem em massa, né? Deveria ter perguntado, por exemplo, ao ministro Mandetta, né, que agora pousa, né, de defensor do Sistema Único de Saúde, de uma pessoa alinhada, né, à universalização da saúde, né, mas ele esqueceu que ele votou favoravelmente a PEC 95, que fez cortes horrendos, né, que fez cortes criminosos, não só no orçamento da saúde, mas também no orçamento da educação e de tantas áreas estratégicas do Brasil. Né? Deveria ter perguntado o Mandetta, a CPI, lá atrás, em vez de reconvocar o Queiroga, por que o Mandetta, no início da epidemia, dizia, por exemplo, que o Brasil não deveria fazer a testagem em massa, porque isso era desperdício de recurso público. Todo mundo deve lembrar disso. Todo mundo deve lembrar que a Fiocruz, no final de fevereiro de 2020, ofereceu fazer testes de RT-PCR em uma quantidade muito maior do que o Ministério da Saúde pediu em fevereiro, e não foi feito. Né? E até hoje, né, o nosso programa nacional, né, de testagem em massa jamais decolou, e temos uma promessa que se acumula, né? Agora, essa nova promessa do ministro Queiroga, né, de vacinar toda a população maior de 18 anos ainda em 2021. Né? Então, acho que é uma exposição que a gente acaba tendo muita, até desgosto, né, desprazer de ver o ministro Fernando Bezerra Coelho, por exemplo, fazendo essa defensiva, né, das pessoas que estão sendo questionadas pelos senadores, para que a população brasileira veja os inúmeros erros, as inúmeras omissões cometidas pelo governo federal em relação à gestão da epidemia de Covid-19. Né? Então, acho que, de uma forma geral, seria basicamente isso, Vinícius. Muito obrigado, Jazz. A gente vai voltar nesse tema. Esse tema vai ser retorcido hoje, não tem jeito. Porque, de certa forma, eu acho que a gente vive um carrossel, só para citar uma música aqui, a gente vive um carrossel de emoções em toda a CPI. Mas essa, eu acho que começa a ficar mais ou menos, assim como o professor Legene falou, você também falou. Assim, eu também corroboro, concordo, tendo a concordar com essa tese de que a CPI vai se arrastando em determinado momento, onde parece que o que deveria ser útil, o que deveria servir para a sociedade, parece que não está dando essas respostas. Pelo menos essa é a minha percepção. Agora, a gente conversou aqui com o deputado Rogério Correia na semana passada, e ele falou que ele nos acalmou, falou, não, é assim mesmo, acontece, a CPI vai fazer um bom documento. Bem, eu espero que de fato possa fazer um bom documento. Você falou uma coisa muito interessante aí, Jéssica, que foi o Brasil deveria estar exportando vacina, inclusive para os nossos países vizinhos. A gente vai falar, obviamente, a gente vai falar também de continuar falando de Covid, mas ontem acho que está finalizando, não pode se dizer que já está de fato finalizado, mas já está indo para uma reta final, já está indo para eu já até coloquei no meu Facebook, já em tons de comemoração, de que o Pedro Castilho venceu a eleição no Peru. E parece que é uma grande resposta em toda a América Latina, que parece que o fascismo vai sendo novamente isolado, né, professor Legene? E essa questão do coronavírus pegou muito grave no Peru também. Falaram que isso foi determinante também na vitória dele. Como é que o senhor faz a leitura desse momento da América Latina? Bom a gente entrar nesse ponto. Só uma coisinha do item anterior que eu queria colocar, para não dizer que não serviu para nada também hoje a CPI. Dos 3 jornalões que a gente lê no Brasil, da burguesia, todo dia, é Folha, Estado e o Globo. O Estado, que é hoje o mais à direita dos 3, depois vem o Globo e depois vem a Folha, um pouco mais assim,
ao centro, né? O Estadão colocou uma manchete surpreendente, manchete parcial no seu portal, dizendo o seguinte: a CPI comprova que o ministro não tem nenhuma autonomia. Bom, isso não é pouca coisa. Então, não é uma prova, uma evidência material, né, de que, olha, né, nós vamos indiciar por e tal, mas é o reconhecimento de uma parte expressiva da burguesia brasileira que quem é o ministro da Saúde nesse Brasil aqui chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu achei boa essa manchete só o Estadão deu, né? E aí, de certa forma, se você for olhar a essência do que foi hoje, ele se esquivou, mentiu algumas vezes, né? É visível, né? Mas a essência do que foi hoje é isso. Ele não manda nada. Ele não tira uma nota que não vale nada do ar. Lembra que ele apertou para tirar uma nota? Ele não tira, porque se tirar, cai, né? Bom, nós vamos, né, voltar a isso mais tempo, aí a CPI está ainda andando, inclusive, né? Mas foi bom você ter perguntado. A apuração no Peru é lenta. Acho que desde 17 horas de domingo, terça-feira, então nós estamos a 48 horas em apuração. Ainda faltam 3,4% para ser apurado. Castilho é o presidente eleito, não há mais dúvida. Muitas pessoas têm tido muita dúvida por causa da confusão entre voto no exterior e voto no território, no Peru, né? Mas o site lá do TSE peruano, ele não deixa dúvida. Você pode clicar numa área lá, que acho que nem todo mundo percebeu, né? Que ele soma as duas partes, né? No exterior, a Keiko, a cada 3 votos apurados, ela fica com 2, e ele com 1. Então, ela bate duro nele, né? Mas essa diferença do exterior, que vai dar em torno de 60 mil no máximo, no exterior faltam apurar 4 mil votos, né? De um total de 300 mil, mas tinha 1 milhão inscritos. A abstenção no exterior foi elevadíssima, 70%, né? Então, ela vai finalizar no exterior com 60 mil a mais, mas se você pega só o território peruano, ele tem 140 a mais, né? Aí, quando você põe todos, tirando os 60, ele vai estar, neste momento, 16h59, horário de Brasília. O boletim parcial, ele abre de frente agora 78.291. Impossível virar, porque ela só bate de 2-1 no exterior, e no exterior faltam 4 mil. Se os 4 mil forem dela, no continente, este restante que falta apurar é chamado do Peru profundo, né? Do Peru rural, que é tudo quase dele, né? Então, a minha estimativa é que ele vai ultrapassar 80, 81 mil votos. É o presidente eleito que inaugura uma fase nova no Peru. Só que antes da posse, haverá uma batalha política que as forças políticas do Peru, que defendem o progresso e a democracia, deverão bloquear e fechar em torno do companheiro camarada Castillos, primeira vez na história que um marxista-leninista abertamente não renunciou à sua ideologia entre o primeiro e o segundo turno, né? Vai assumir a presidência do Peru. Qual é a próxima batalha? A próxima batalha é exatamente para tomar posse. A onda é que está havendo fraude, mas é mentira deslavada, porque nessas 48 horas, a virada dele se deu nas últimas 8 horas. Durante 40 e tantas horas de apuração, ela estava na frente o tempo todo. E jamais mencionou a fraude. Não, mas agora começou a fraude. Não há... os observadores internacionais, nenhum apontaram isso. Nas 40 horas primeiras de apuração, onde ela despantava na frente, e o Castilho em segundo, o seu comando de campanha jamais levantou a possibilidade de fraude. Eles tinham as projeções que eles venceriam, não é? A mobilização dos apoiadores dele garantiu uma fiscalização que praticamente impediu a fraude. O presidente do TSE do Brasil, tal de Barroso aí, já ouviram falar dele, né? Aquele que descumpriu o mandato de segurança da ONU, né? Que mesmo preso, alguém, um
uma pessoa pode ser candidata à presidência da República. A Keiko é condenada, estava presa até outro dia. Ela foi e voltou para a cadeia umas 3 vezes nos últimos 2 anos, igual o pai. Ela pediu perdão por ela ter sido corrupta e receber propina da mesma empresa, né, brasileira. O pai dela preso. Então, a bandida, ela e o pai, a família bandida, corrupta. Mas a Amealha, 49,78. A diferença vai ser 0,44. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as forças neoliberais, lá chamadas de fujimoristas, elas estão mais vivas do que nunca. Mas não é só por isso. Eu quero aqui dar uma opinião em primeira mão para vocês, que claro, as opiniões são sempre pessoais, né? A novidade é a minha análise, é a minha interpretação. A gente abre o debate, eu vi aí o companheiro Gêncio, eu vi aí os espectadores. O Peru é o único país do mundo em que o primeiro e o segundo turno são 8 semanas. 8 semanas entre o primeiro e o segundo turno. No Brasil, que é um dos que tem maior tempo, são 3 semanas. E não precisa mais do que isso. O eleitorado, com países de tradição de 2 turnos, e o nosso já tem 33 anos de tradição, 32, 89 foi a primeira. Num país de eleições em 2 turnos, o primeiro turno você escolhe o candidato do seu coração, que você se identifica, que você está de acordo com o programa, o que acha o cara muito bonito. Se você for mulher, ou se for uma moça candidata, você acha ela... Não importa o critério que você use, é o do coração. Não precisa ser da razão. Claro que uma boa parte usa a razão. Eu comparo com os times de futebol, né? Você torce no campeonato inteiro para o seu time. Mas aí, meu amigo, o seu time não vai para o segundo turno, ou para a final do campeonato. Alguém aqui que gosta de futebol, que não é o meu caso, que acompanha, não assiste a final porque o time não foi? Não assiste. Não só assiste, como escolhe um para torcer a favor. Não porque gosta desse, porque o do coração mesmo já ficou para trás. É porque é o que tem condição de impedir o outro de vencer. Sei lá as razões, porque no futebol a lógica é outra. Tem gente que fala assim, não, eu vou torcer para o Palmeiras para evitar que o Corinthians tenha mais time que o meu, que é o São Paulo. Sei lá, não entendo de futebol, né? Na política é a mesma coisa. O segundo turno, aí as pessoas usam a razão. A razão pelas possibilidades e hipóteses as mais variadas possíveis. Mas a mais normal de todas elas vou escolher um cara que tem condição de barrar aquele que eu não quero de jeito nenhum. Ou até que, eventualmente, bom, esse aqui é menos ruim, tem até alguma proximidade com o meu, que perdeu, coitado. E quem sabe o meu, já apoiando, vai pegar um carguinho lá no segundo turno, né? Não é assim que funciona. Saudável isso é bonito. A política no Brasil foi criminalizada pela Lava Jato. Isso é bonito, é assim que funciona a democracia no mundo inteiro. Neste momento, Israel está discutindo lá um governo e o toma lá da cá, ministro, lá tem vice-ministro, então são 2 cargos em cada ministério, né? Está discutindo quem fica com o quê para poder ver se arranja 61 deputados de 120, senão não vai ter governo. Aqui funciona assim, mais ou menos, né? Então, no Peru, também é uma coisa bem parecida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nas primeiras 2 semanas, o Castilho abriu 23 pontos na frente dela. Então, no Brasil, qualquer lugar do mundo, na primeira semana que saem as primeiras pesquisas, o eleitorado que não teve o seu candidato e que foi para o segundo turno, ele já se acomoda em um dos 2. É rápido uma acomodação. Ainda dá lá 20%, 30% de indecisos, mas você escolhe logo, porque você já tinha feito essa escolha antes do resultado. Se o meu não for, eu já sei quem que eu vou apoiar no segundo. Não é isso? Então, em 8 semanas, o que era 23% de frente na segunda, terceira e quarta semana foi despencando desesperadamente. O que é que entrou em cena? Entrou em cena 2 coisas. E as 2 nós temos que nos preocupar, porque 2022 está aí. A primeira delas é a mais perigosa do mundo e não tem controle.
é um aplicativo de comunicação instantânea que chama-se WhatsApp. Tem outros aí. Não há mecanismo no mundo que você faça controlar o disparo das mensagens. Não há, até do ponto de vista técnico, não há entre a hora que você aperta aqui, enviar, e a hora que chega para quem você está mandando, não há nenhum dispositivo técnico para alguém, deixa eu ler aqui no caminho e tal, para ver se não tem alguma mentira. Foi. Não tem isso. As redes sociais, tipo Face, Instagram e Twitter, elas estão tentando o cerco, um controle para a mentira descarada. Trump está com a conta suspensa no Facebook por 2 anos, né? A partir de 6 de janeiro desse ano aqui. Ele volta em 22 ou 23, sei lá. Então, essas redes... Agora, como é que você controla o WhatsApp? A disparada de mentiras no Peru, coitado. Um homem bom como o Castilho, simples, professor de 1ª a 4ª série de uma escola rural, do Peru profundo, líder grevista, parou o Peru há uns anos atrás, né? Vou falar de tudo, que ele é terrorista do Sendero Luminoso, né? Bom, que ele é comunista, podem falar que ele enfrentou, porque ele é, e não negou, marxista-leninista, né? Mas tem uma segunda questão. Os milhões de dólares, né, da campanha da Keiko Fujimori na publicidade oficial da campanha dela. Que quando é oficial, você não pode disparar mentira descarada, né? Aí é só pelo Zap. Mas você pinta a mulher como, olha, ela é uma liberal. Ela não é neoliberal, ela é liberal. Ela quer uma economia de mercado, pá, não vai privatizar a saúde, vai fazer alguma reforma na saúde, na educação, mas não vai privatizar. Então, estes 2 fatores e 8 semanas de campanha fizeram uma vitória que seria acachapante se fosse na 3ª semana, transformar numa vitória apertada de 0,44, que vai ser contestada. Já começou a onda. E ela provavelmente não vai admitir a derrota, não vai reconhecer a vitória, e aí vai a história, nós sabemos como é que ela pode se repetir. A UDN, na época do... Pode falar. Não, ia esperar concluir, professor. Eu ia contar uma historinha, né, da UDN na época de Getúlio, né? Eles diziam assim, olha, não podemos deixar esse cara ser candidato. Aí faziam de tudo, mas aí conseguiu o registro da candidatura. Aí a onda era, temos que fazer de tudo para esse cara não ganhar a eleição. Aí fizeram, não conseguiram. Pô, aí a outra palavra de ordem, não, agora vamos fazer o seguinte, não podemos deixar ele tomar posse. Faz, o cara toma posse. Rapaz, agora então a onda agora, não podemos deixar ele governar, pô. São 4 etapas. No Brasil eles fizeram isso. E a 4ª e última etapa deu no que deu isso aí. Os caras não reconheceram, derrubaram a Dilma, né? É isso. Pois é. O impeachment da Dilma, o golpe contra a Dilma, me lembrou muito, de fato, essa vulgata da UDN, né? Isso, inclusive o Aécio repetiu essa dose, quase repetiu a fala, por pouco não repetiu, mas eu acho que teve cacique do PSDB que repetiu. Geisen, o que eu queria te perguntar agora é em relação ao tal de Tratikov. O senador aí do Amazonas, o Omar Aziz, ele chegou a falar ontem, ele deu uma resposta ao Bolsonaro ontem no Twitter, se não me engano. Inclusive, isso é uma coisa que me incomoda relativamente um pouco, que parece que o palco da política brasileira está todo migrando para o Twitter, e o Twitter, infelizmente virou uma rede social de cancelamento e perseguição do outro. Porém, o outro Omar Aziz, ele deu uma resposta ao Jair Bolsonaro, falando que tem provas já cabais de que usaram o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, como é que eu vou dizer? Mais ou menos como laboratório para o Tratikov, e não apenas isso, né? Virou, na verdade, a gente viu, acho que por mais que o Brasil inteiro esteja sofrendo com Covid, com o coronavírus, com a pandemia, com milhares e milhares de mortes, eu acho que as cenas que chegaram aqui de Manaus foram as mais estarrecedoras. Você que está aí, de fato isso ocorreu? Usaram Manaus como laboratório a céu aberto no Tratikov?
E qual o impacto disso? Ainda é grave? Ainda tem gente que acredita em cloroquina, ivermectina, a mortalidade ainda está gigante aí, Jéssica? Vinícius, essa é uma situação bem difícil, né, da gente até tentar detalhar, porque são tantos eventos, né, todos eles encadeados, né, todos eles articulados, né, que o Tratikov acaba sendo algo menor, né, acaba sendo basicamente uma peça de propaganda do governo para o uso de drogas sabidamente ineficazes, né, e não é só a cloroquina, a hidroxicloroquina, tinha outros antibióticos, inclusive, né, como a doxiciclina, por exemplo, que também estava prevista nesse Tratikov aí, como se fosse um tratamento específico para a Covid-19, né? Então, na segunda-feira passada, inclusive, eu enviei, né, um artigo, né, que eu me dediquei fazendo uma revisão, né, de várias informações que tinham na internet, de artigos científicos, inclusive publicados sobre Covid-19, e fechei esse artigo no domingo, na segunda-feira de manhã. Já estava na caixa de e-mail dos 11 membros titulares da CPI da Covid-19, toda essa linha do tempo, detalhando a trajetória, né, de como foi a experiência de Manaus na epidemia de Covid-19. E o resumo da ópera é isso, né? Manaus foi utilizada, infelizmente, como um laboratório a céu aberto. Esse caso específico do Tratikov, Vinícius, acho que tem alguns detalhes que pouca gente no Brasil sabe, né? Ele, na verdade, ele veio articulado com outras ações, tá? Que se iniciam com a vinda da equipe técnica do Ministério da Saúde a Manaus, antes da crise do oxigênio, da grave crise, na verdade, do oxigênio, do dia 14 de janeiro, né? Depois disso, a secretária municipal de saúde, Shadia Frache, ela referenda, né, o ofício enviado pela secretária, né, do Ministério da Saúde para peregrinar as unidades básicas de saúde de Manaus, fazendo propaganda a favor de drogas sabidamente ineficazes. Portanto, nesse momento em Manaus, nós tínhamos uma ação articulada entre Prefeitura de Manaus, né? Queria lembrar que a vocês, para quem não sabe, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, antes mesmo de assumir o mandato dele, no finalzinho de dezembro de 2020, ele prometeu enfrentar a epidemia de Covid-19 com esse kit Covid, né, com medicações que nós sabemos e já se sabia de forma relativamente bem detalhada no final de 2020 de que essas drogas eram ineficazes e ele promete isso antes mesmo de assumir, né? Então, nós tivemos uma articulação da Prefeitura Municipal de Manaus, do governo do estado do Amazonas e do governo federal, com a participação ativa, né, com cenas, com vídeos, inclusive, com gravações, com ofícios da Mayra Pinheiro, né, enviados à Secretaria Municipal de Saúde, antes da tragédia do dia 14 de janeiro de 2021. Não satisfeitos, né, com a tragédia que centenas de pessoas morreram asfixiadas no estado do Amazonas, aí vem o Tratikov, Vinícius. No dia 16 de janeiro, adivinhem em que vitrine, né, em que laboratório a céu aberto o Ministério da Saúde lançou o Tratikov? Manaus. Então, no dia 16 de janeiro, ele coloca a plataforma, segundo o Ministério da Saúde, vai funcionar em esquema experimental. Ela é durissimamente criticada, né, pela comunidade científica e pela imprensa, trabalhadores de saúde, e cai, né, menos de 5 dias depois. Acho que até o dia 20 e 21, esse Tratikov já estava fora do ar, porque ele realmente não colou, né? Então, Manaus, ela, infelizmente, Vinícius, ela foi utilizada sim como um laboratório a céu aberto, e esse documento que foi enviado à comissão da Covid e ao senador Randolph também, que é o vice-presidente, né, da comissão, ele detalha toda essa linha do tempo com documentos, com ofícios, com artigos científicos, mostrando como Manaus foi usada como um laboratório a céu aberto e provavelmente, né, como uma cidade modelo, digamos assim, para testar a tese absurda, né, a tese estapafúrdia da imunidade de rebanho ou da imunidade coletiva pela via natural e não pela via vacinal, que é o que nós estamos precisando, né? Nós poderíamos, inclusive, estar muito próximos dessa meta. Eu queria falar sobre esse assunto daqui a pouco
pouquinho, em relação à vacinação em massa no Brasil. Tem muita gente confundindo vacinação em massa com vacinação de grupo de risco. Quando o senador Fernando Bezerra Coelho, né, e o ministro Queiroga vão à CPI da Covid, né, dizer que o Brasil vacinou cento e não sei quantos milhões, né, de pessoas, aplicou cento e não sei quantos milhões de doses, ele acaba escondendo uma narrativa que poucos se dão conta. Essa política é uma política da morte, é uma política de vacinação de grupos de risco. Jéssica, mas você está falando mal das vacinas, e eu achava que você defendesse as vacinas. Eu defendo as vacinas e defendo o uso delas de forma apropriada. O que é usar a vacina de forma apropriada? Fazer vacinação em massa, principalmente num país com a capacidade tecnológica, com a alta qualificação de recursos humanos, sobretudo no Programa Nacional de Imunizações, como o Brasil. Então, o Brasil ele tinha condições de dar essa resposta, e o que nós estamos vendo é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fazer essas negativas, né, uma atrás da outra, em relação às vacinas da Sputnik, por exemplo, né, que estão entre as melhores vacinas que nós temos disponíveis no mercado, né? Inclusive, ela causa muito menos efeitos adversos, né, do que a vacina da Pfizer e da BioNTech, que, aliás, né, ela é baseada em uma plataforma tecnológica em que nós não estudamos, e não fomos só os brasileiros, não foram só os norte-americanos, a humanidade não estudou os efeitos residuais, ou seja, os possíveis efeitos de longo prazo dessas vacinas baseadas na plataforma tecnológica do RNA mensageiro. Então, esses aspectos não são abordados pelo ministro, não são abordados pelos membros do governo que vão à CPI da Covid, porque eles sabem que, se eles forem fazer uma discussão técnica sobre esses aspectos, eles vão acabar envergonhados, né, e humilhados, né, como muitos deles têm sido agora durante a CPI da Covid-19. E assim, o que me deixa estremecido, assim, inclusive, porque parece que esse governo ele é negacionista de forma generalizada. O documento que divulgaram ontem de que a Pfizer, veja, quando eu falo que ele é negacionista de forma generalizada, porque é óbvio que tem a questão geopolítica colocada na escolha pela compra ou não da vacina. Isso aqui eu vou até perguntar isso para o professor Legene, porque os dados divulgados, inclusive, na Lancet e em outras revistas científicas, mostram isso que o Gessen falou, que a Sputnik é uma das melhores vacinas que tem no mercado. Só que o governo também negou a compra da Pfizer. E agora já que o governo decidiu que tem que vacinar, porque viu que vai utilizar isso em 2022, descobre-se que a Pfizer tentou vender para o Brasil pela metade do valor que ofereceu as vacinas para a Europa e para os próprios Estados Unidos, e ainda assim o governo negou. Então, professor Legene, além dessa questão geopolítica colocada, que é a geopolítica da vacina, o professor Marcos Caseiro fala isso daqui, é a geopolítica da vacina. Se não fosse, eu acho que não existe mais União Soviética, mas novamente os russos e os chineses estão salvando a humanidade, professor Legene. Salvaram em 45, vão salvar agora novamente. Porque se não fosse a Coronavac, agora eu estou vendo, óbvio, a produção em massa da AstraZeneca. A gente começa a ver muito mais AstraZeneca até do que Coronavac em alguns estados, aqui em Santa Catarina, por exemplo. Mas antes, o que segurou a vacinação, pelo menos nesses primeiros 4 meses, foi a Coronavac. Mas existe além dessa geopolítica da vacina, também parece que existe um segundo passo, que me parece que é uma coisa meio olavista, meio dugnista, essa coisa antiglobalista, e é a política de negacionismo total, porque é a política de vender ideias que chocam. Porque quando você tem pessoas do governo que defendem a terra plana, que são contra a vacina, me parece que aquilo chama tanta atenção que a boiada passa do outro lado. É mais ou menos isso, professor Legene? Tem muita coisa. Eu queria fazer algum complemento na sua análise editorializada, vamos dizer assim, inicial. Eu escrevi um ensaio muito longo, acho que umas 10 páginas, foi em novembro do ano passado, as 7 guerras que os Estados Unidos movem contra a China. Uma das 7 é a guerra das vacinas. E eu uso o termo geopolítica das vacinas desde aquele período, né?
Este governo aqui, nós já sabemos que ele é negacionista e que ele é pela tal da imunização de rebanho. Então, ele é contra qualquer medida vacinal, porque o negócio é contaminar 70% da população, que aí a coisa está resolvida. Não há base científica nenhuma, estamos aqui com o doutor para esclarecer, nenhuma base científica se isso aí tem alguma comprovação. Eu sei que se um rebanho de 100 pessoas, de 100 gados, 3 pegarem febre aftosa, não há vacina que resolva, tem que matar o rebanho inteiro, porque eles podem estar contaminados e a doença não se manifestou ainda, né? Então, é um problema, né? Ele era pela morte de milhões. Eu estou aqui com o site aberto não sei nem o nome, é o melhor que tem online. Tem 373 milhões de contaminados no mundo, mais ou menos, e 3 milhões e 7. É uma mortalidade de 2,01, 2,2, uma coisa assim, né? É uma mortalidade baixa, comparado com a mortalidade da AIDS inicial lá atrás, porque hoje em dia ninguém mais morre de AIDS, né? Porque o cara convive com o que era um coquetel, agora é um remedinho só, o cara toma e leva uma vida normal, né? Bom, não quero teorizar sobre isso também, porque aí perde muito tempo. Mas veja só, se você tem 1 bilhão de contaminados, e nós estamos longe de chegar nisso, você terá 20 milhões de mortes. Se tem 2, 40. Então, nós podemos ter uma pandemia que, em curto prazo, poderá ser o que a gripe espanhola foi em 4 anos, né? Então, é uma situação nova. E aí, como a posição dele é contra qualquer vacina, porque ele é contra a vacina, ele se vacinou até hoje, né? Ele é negacionista, ele não vai se vacinar, ou se vacinar vai ser para fazer uma foto, etc. Mas até agora não vai se vacinar. Já passou, ele está... A idade dele, ele é maior que eu já tomei a primeira dose, né? Então, a situação é o seguinte, inicialmente ele jogou tudo na Oxford AstraZeneca, que era de todas as vacinas em jogo no mundo, era que deu o maior número de tropeço na fase final de clínica, testagem lá em humanos, etc. e tal, né? Ele jogou tudo lá. Ele se considerou a Pfizer, que é estadunidense, né? Bom, e atacou a vacina chinesa, que era a que estava disparado assim. Aí não quero entrar no percentual de eficácia, mas era a vacina que tinha. A vacina boa é aquela que está no meu braço, né? E essa história de uma é 50, outra é 70, isso é bobagem. Vacina boa que está no braço, né? Não escolha. Ela chegou ali, toma, né? Então, ele desdenhou a da China, atacou a da China. Aí chegou no momento que o Dória saiu na frente. O Dória, isso ficou comprovado, isso é evidência da CPI, né? O Butantan de São Paulo ofereceu lá, está tudo documentado, milhões de dólares que foram recusados. Mas teve uma certa hora que não dava mais, não tinha vacina no mundo. E a Oxford não era suficiente, ou nem tinha ainda a produção, aí eles teve que dobrar e acabou cedendo pela vacina chinesa, né? Não parou de atacar a China em função disso, né? Resultado do Brasil hoje, a Pfizer não dá conta, porque o Oswaldo Cruz não consegue, demorou para começar a produzir, e a produção lá é muito inferior à capacidade do Butantan, né? Então, você tem uma situação hoje de baixa população vacinada com primeira dose, os números estão indicando aí 1/4 da população menos, né? Coisa assim de menos do que 45, 50 milhões. E da segunda dose? Está aqui na Folha hoje, 14,2. O incremento diário de crescimento da população que toma a segunda dose é 0,3% ao dia. Eu já projetei. Se continuar nesta velocidade, que há 3 meses está sendo assim, só em fevereiro do ano que vem, eles estão anunciando para outubro todo mundo vacinado. Não é possível isso, né? Não é verdade. A gente sabe que não vai acontecer, né? Então, ele teve que se dobrar a vacina chinesa, a Coronavac, que hoje imuniza já 70% dessa população que já tomou no Brasil. Bom, tudo que acresce a isso, eles impõem problema. E o maior problema, então, agora veio na Sputnik, não é? Que a Anvisa barrou por uma orientação política. O presidente da Anvisa é bolsonarista de raiz, mas ele parece que se afastou, você viu o depoimento dele, ele mostra-se mais apegado agora à ciência, etc. Tal.
Mas ele pode cumprir ordens do presidente da República de fazer tudo para barrar. Se não ele, todo o corpo diretivo, diferente do corpo técnico da Anvisa, o corpo diretivo, ali é votado uma decisão. É como se fosse um colegiado político, né? Ninguém ali é neutro. E a ordem era barrar a Sputnik. Como barraram? E o que foi liberado agora, não sei que dia foi, semana passada, foi uma quantidade pequena o Jensen deve ter o número, né? 5 milhões, especificamente a pedido dos governadores do Nordeste. Não está autorizada a produção no Brasil ainda, né? Então, por que isso acontece? Porque eles não conseguiram segurar a vacina da China, porque hoje a geopolítica mundial tem que destruir a Rússia e a China. Esse é o imperialismo estadunidense, sob Biden. Ainda que vocês sabem minha posição, não acho que é a mesma coisa Biden e Trump, né? Biden é diferente, né? Mas a função do Biden é destruir a Rússia e a China. E aqui no Brasil, ele cumpre isso mesmo tendo ficado órfão, né? Já não é mais o Trump nos Estados Unidos, é o Biden, né? Que ele não gosta do Biden e a recíproca é verdadeira. É a mesma coisa Netanyahu. Netanyahu odeia o Biden, porque ele amava Trump. E a recíproca é verdadeira. O Biden não derrama uma lágrima pelo Netanyahu, né? Podemos discutir isso daqui a pouco. Mas aí restou agora, para aumentar a população vacinal, restou só a Sputnik. E esses caras odeiam a Rússia, mesmo a Rússia não sendo mais União Soviética. Desgraçadamente, os caras preservam muito da União Soviética. Olha o nome que eles escolheram para a vacina. Né? Porque Sputnik é o primeiro artefato colocado pelo ser humano em órbita da União Soviética. E o instituto que descobriu isso aí, rapaz, os caras lá não são mais União Soviética, mas eles não mudaram o nome do Instituto Gamaleya, que é o nome de um cientista comunista, em 1929, que dirigiu o instituto. Então, você veja que eles têm lá as suas razões ideológicas e geopolíticas para ser contra também a vacina da Rússia, né? Então, nós estamos numa situação difícil. Não vai haver, do meu ponto de vista, vamos ver o doutor, a ampliação da velocidade vacinal. Posso estar enganado, vamos ver. Já aproveitar, deixa eu passar a bola para o doutor Jensen. Existe essa possibilidade? Olha, essa discussão da vacinação no Brasil, ela é muito... Acho que agora ela acaba canalizando, né, toda a problemática, né, que foi a omissão do governo federal em relação à assinatura prévia de contratos em 2020 para aquisição de vacinas. E aí eu não estou preocupado, né, com a Sputnik, com a Coronavac, seja lá qual for a vacina, que eu acho que o professor Levine disse tudo, né? Vacina boa é aquela que está no meu braço, né? Então, essa cortina de fumaça que a Anvisa está colocando nesse momento, né, para justificar por que não está sendo adotada a vacina da Sputnik, ver no Brasil é que está por trás de todo esse imbróglio, todo esse negacionismo do governo federal. E professor, eu não concordo muito não, viu, que o presidente da Anvisa está se afastando do bolsonarismo. Eu acho um pouco diferente, eu acho que ele está mudando a estratégia. Por quê? Porque ele está simplesmente seguindo um caminho inexorável, que é o de aprovação da vacina pela Organização Mundial da Saúde, pela Agência Europeia de Medicação. Então, o que iria acontecer se a Anvisa mantivesse essa narrativa falaciosa e inverídica do ponto de vista científico de que a Anvisa não oferece as características, as qualidades de segurança e eficácia que foram testadas, publicadas e reavaliadas por simplesmente uma das mais tradicionais e mais confiáveis revistas médicas científicas do planeta, que é a The Lancet, né? Publicaram ensaios clínicos de fase 1, ensaios clínicos de fase 2 e ensaios clínicos de fase 3. Então, o presidente da Anvisa, nesse momento, professor, o que ele está fazendo é basicamente disfarçando, né? Tentando colocar uma cortina de fumaça, porque daqui a pouco ficaria feio a Organização Mundial da Saúde dar o aval dela, aprovar a Sputnik e a linda e maravilhosa da Anvisa não ter aprovado. Qual que é o problema? O que aconteceu, né? A Agência Europeia de Medicamentos está aprovando, a OMS está aprovando, a Turquia está vacinando Deus e o mundo, lá a Argentina está produzindo a Sputnik agora.
laboratório, o Cazaquistão produzindo a Sputnik. Então, são coisas que não fazem sentido e é, no mínimo, ignorância desses membros que estão no colegiado da Anvisa. Se você pegar o único voto contrário a essa importação excepcional dessas doses mirradas da vacinação Sputnik, professor, é menos de 1 milhão, tá, professor, para ser distribuído em mais de 5 estados do Brasil. São doses ínfimas que estão sendo condicionadas a um estudo de efetividade. Ou seja, então quer dizer que agora nós vamos ter que usar esse critério de fazer um estudo de efetividade, quando na verdade eu estou questionando a eficácia. Não faz sentido. Né? Se você está questionando a eficácia, você tem que avaliar a eficácia da vacina e não a efetividade. A efetividade é outra etapa, é a aplicação da vacina na vida real. Né? Então, os argumentos são argumentos estapafúrdios, né? São argumentos que mostram, né, o nível de despreparo dessas indicações políticas que estão hoje na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essas pessoas, professor e Vinícius, eles não sabem que o Instituto Finlay, o Instituto Gamaleya, é um instituto secular, né? É um instituto que existe desde a época antes até da Fiocruz, antes do Butantan. 1896, é do czarismo. Exatamente, lá do século XIX, né? Então, antes da Fiocruz, antes do Butantan, e outra coisa, o CEL da Sputnik, né? Eu vou até ler aqui o nome dele, que eu não consigo pronunciar, Alexander Ginsburg, é um dos cientistas mais renomados em imunologia do planeta. É um dos cientistas que estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos e volta, né, para o Gamaleya para fazer esse trabalho brilhante, que, na minha opinião, é a melhor vacina que nós temos hoje disponível no mercado, se nós considerarmos custo, benefício e o rendimento dessa vacina para proteger as pessoas. Né? Então, são pessoas que não sabem disso, não sabem que a Rússia trabalha com vetor viral, que é a tecnologia dessa vacina, há 25 anos. Há 25 anos, a Rússia desenvolveu a vacina contra o ebola, que também é baseada na vacinação, ou melhor, no princípio do vetor viral, tá? Então, assim, essas pessoas da Anvisa não sabem que 75% da composição dessa vacina da Sputnik V é a mesma composição da vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde, inclusive, contra o ebola. Tá? Então, assim, qual é a novidade, qual é a desconfiança? Né? Não é técnica, não é científica, é sim uma questão política de pessoas que, inclusive, ao invés de ficarem falando essas bobagens em rede nacional, eles deveriam dizer para a população brasileira que a Sputnik, inclusive, recentemente fez uma avaliação da conservação do imunobiológico e, ao contrário do que se pensava inicialmente, de que ela deveria ser inicialmente conservada em doses, em temperaturas de menos 18, agora já se sabe que ela pode ser conservada por meses em temperatura de 2 a 4 graus Celsius. O que significa isso? Temperatura de geladeira, gente. É a temperatura de geladeira que eu vou encontrar nos quase 6 mil municípios do Brasil. Não é o menos 80 que a vacina da Pfizer precisa para ser administrada, uma ótima vacina, mas, como eu disse, é uma vacina que, apesar de todas as qualidades, né, em termos de eficácia, nós não sabemos o que pode acontecer no longo prazo. Então, esses técnicos da Anvisa que fizeram essas críticas, eles não têm conhecimento desses detalhes, ou têm conhecimento e escondem, né? Essa conselheira, inclusive, que votou contra, né, a aprovação temporária da Sputnik, é uma bolsonarista declarada, né? Ela militava nas redes sociais há poucos meses atrás, né? Defendendo a cloroquina, né? Defendendo o fechamento do STF, né? Então, são coisas que a gente entende, né? Não é possível, né? Como é possível você ter 4 membros da Anvisa votando favoravelmente e um contra, sendo que esse que votou contra é uma pessoa que tem um currículo na área de saúde vergonhoso. É uma pessoa, é um dos técnicos, né, que o governo federal gosta de falar, que são pessoas baseadas, né, em conhecimento técnico, científico, etc, etc. Sabe quantos artigos científicos essa mulher tem publicado na área de saúde? 0. Nenhum artigo científico.
O máximo que ela tem é artigo de opinião publicado nesses jornais de circulação comercial no Brasil, né? Então, é uma pena, né, que nós, nesse momento, estejamos com um processo de vacinação tão lento, que nós estejamos com uma grande parte da população, inclusive, ameaçada de perder, de usufruir todo o potencial da vacinação. Por quê? Porque nós cometemos um erro importantíssimo, agora, na minha avaliação pessoal, né, de administrar a segunda dose da vacina da Oxford AstraZeneca 90 dias depois da segunda. Essa janela temporal é uma janela que não pode ser pensada para o Brasil, porque no Brasil o vírus corre livremente, então a chance de uma pessoa vacinada adoecer, morrer por Covid-19 é grande. Nós já temos vários relatos. Vocês devem ter relatos na cidade de vocês de pessoas que se vacinaram com a primeira dose ou até com a segunda dose no início da vacinação, né? E que morreram, de que adoeceram, de que se infectaram. E às vezes nem precisa adoecer. Na verdade, o grande problema não é adoecer gravemente e morrer, porque nós sabemos que essa é uma pequena parcela dos infectados que vai adoecer gravemente e vai morrer. Sabe o que é o pior? O pior é que essas pessoas vão estar com uma dose, achando que estão protegidas, vão se infectar. A maioria delas pode ficar assintomática e sair espalhando o vírus para a mãe, para o tio, para o vizinho, para o colega do trabalho. Então, assim, esse tipo de coisas, a Anvisa, ela não se coloca contra. Ela se coloca contra a vacina da Sputnik V por uma questão meramente política. Eles não poderiam falar daquela bobagem de que o vetor, a segunda dose, né, que tem o vetor viral, o adenovírus 5, né, é um vírus que tem capacidade replicante. De onde eles tiraram isso? De onde eles tiraram isso? Onde está a demonstração empírica disso? Como é que eles vão demonstrar isso no estudo de efetividade, por exemplo? Não tem como. Não tem como. Então, assim, são pessoas que realmente estão comprometendo a vacinação do Brasil. Nós não estamos fazendo uma vacinação racional, porque nós estamos fazendo distribuição de vacinas, continuamos fazendo distribuição de vacinas sem seguir critérios epidemiológicos, estamos distribuindo vacinas proporcionalmente em cada um dos municípios, como se cada um dos municípios brasileiros tivesse a mesma situação da epidemiológica, e não é. Nós sabemos que nós temos um município X que está numa condição menos pior e o município Y numa condição dramática, né? Nós temos várias cidades do Brasil, hoje grandes metrópoles, com mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Nós temos outras dezenas de cidades no Brasil que estão com problema de ocupação de leitos acima de 80%, ou seja, o vírus está rolando livre e nós continuamos com esses intervalos de primeira e segunda dose gigantescos. Vocês sabem para quê? Para o ministro chegar e falar assim, olha, eu já apliquei 100 e não sei quantos milhões de doses, mas eu não quero saber quantos milhões de doses você assinou. Aplicou. O que eu preciso saber é quando você vai vacinar toda a população, quando cada um desses brasileiros vai ter a segunda dose, vai ter passado os 15 dias depois da segunda dose, porque é isso que garante o efeito máximo da vacinação, professor Legene e Vinícius. Sem essa vacina, 15 dias depois da segunda dose, você não pode usufruir o efeito máximo, você vai estar jogando fora. Na prática, nós estamos jogando fora vacinas. Por quê? Quando essas pessoas forem tomar a segunda dose, 3 meses depois, né, elas vão estar teoricamente protegidas, mas provavelmente já vão ter se infectado e já vão ter infectado outras pessoas. E é isso que a gente precisa evitar, novas infecções. Infelizmente, nós não temos abertura com o governo federal para discutir esse tipo de aspecto de um ponto de vista mais técnico, mais científico. O que nós temos são essas decisões políticas, como, por exemplo, essa de barrar uma das melhores vacinas que nós temos disponíveis no mercado hoje, a Sputnik V. Você não vai ver o Barral, né? O Barral, eu nem lembro sobre o nome desse presidente da Anvisa, falando, por exemplo, que a Oxford AstraZeneca se ajoelhou ao Instituto Gamaleya pedindo para fazer um ensaio clínico conjunto para analisar as duas vacinas baseadas em vetor viral. Por que será, né? Deve ser horrível, né? Deve ser ruim demais essa vacina, né? Para os ingleses, né? Nada espertos, né? Os piratas ingleses, né? Que hoje posam de lords, né? Estão propondo uma parceria com
o Instituto Gamaleia, porque eles sabem que a vacina é segura, eles sabem que a vacina é boa e, principalmente, eles sabem que a sacada do Gamaleia, os 26 anos de experiência com trabalhos em vetor viral, permitiu com que eles aperfeiçoassem a técnica de extração desse material genético do vírus e gerassem uma vacina, que na verdade são duas em uma, porque a primeira vacina é feita com um tipo de adenovírus e a segunda vacina com o segundo tipo. O que significa isso na prática? Você aumenta a resposta imunológica e é por isso que a vacina o pessoal da vacina da Oxford AstraZeneca está propondo uma parceria, porque eles sabem que a vacina da Sputnik é superior a deles. Enfim, seria isso. Muito obrigado. Daqui a pouco tem mais pergunta para você e para o professor Legene, mas passamos aqui de 1 hora já e pedir para a Sara ler os superchats, os poucos superchats que chegaram, né, Sara? Pouquíssimos. Só sobre essa coisa, esse intervalo das doses, gente, são 3 meses. A gente fala 90 dias, assim, acaba, né? São 3 meses. Qual empregador no Brasil vai esperar o seu funcionário 3 meses, mais 3 meses em casa? Não espera, gente. Quem faz isso é mãe, é vó. Isso não existe. Eu estava até comentando com o Vinícius um dia desse que eu fiquei abismada. Eu fui num supermercado aqui perto da minha casa que estava lotado de idosos, todos de máscara, mas lotado, porque provavelmente estão todos vacinados e eles se tornaram aquela pessoa da casa que faz as compras, que sai, que paga, que vai em lotérica, enfim. E a gente até tinha questionado isso, né, Vinícius, da possibilidade de ter uma cepa só de vacinados, de primeira dose. Isso é... Gente, o Brasil inteiro virou esse laboratório esse covidário, né? Enfim, eu vou ler aqui os superchats que chegaram e vou insistir para as pessoas que vocês participem do debate. Mandem superchats aí de boas-vindas para o professor Legene. Olha aí, mandem superchats pedindo para ele fazer coraçãozinho, que é o nosso esporte preferido, né, Vinícius? Ver o professor Legene fazendo coraçãozinho é muito fofo. Vamos lá, vou dar uma lida aqui. O Valterizio Júnior, que se tornou membro, acho que foi no café da manhã, né? Manda os superchats falando assim: boa tarde, cansado dessas mentiras da CPI. A Elizabeth Coutinho fala: o DCM pode nos dizer qual é o lugar do Brasil, em que lugar o Brasil está em matéria de cobertura vacinal no ranking? Eu vou pedir para vocês segurarem um pouco a resposta, porque, inclusive, essa quantidade de doses aplicadas no Brasil é utilizada em fake news, né? Acho que não é nem fake news, nem cabe aí, são falácias que o pessoal compartilha muito em WhatsApp. O Gilson Alves fala assim: me chama muita atenção a falta de orientação com relação à segunda dose. Acho que tem coisa aí que precisa ser investigada. A Olga Grogró, ela fala assim: Gessen, os asséculas do genocida não são os preparados. Eles estão cumprindo direitinho as ordens do cara lá da Casa de Vidro, ou seria o cara da Virgínia? Agora eu fiquei até em dúvida, né? Porque é um monstro de 2 cabeças. Pessoal, mandem mais superchats, como eu comentei aqui mais agora, mandem superchats de boas-vindas aí ao professor Legene, mandem desenhinhos, super stickers e etc. Como vocês sabem, estão cansados de saber e reclamam que a gente chora muito pedindo. A gente depende desse apoio de vocês, e semana com CPI, né, Vinícius? Sempre quebra as nossas pernas. A gente percebe que a audiência cai, a gente percebe que o engajamento diminui, e a gente tem dificuldade de entender como é que a gente pode se utilizar da CPI sem perder esse debate aqui que a gente está fazendo. Então, eu peço esse retorno de vocês aí. Os superchats, por enquanto, são só esses, tá? Se quiserem, já fiquem à vontade para responder, se quiserem. Mas eu queria entender a pergunta mais objetiva, assim. Eu achei... tem uma pergunta objetiva? Ou é só comentário? A pergunta objetiva aqui é da Elizabeth Coutinho. Ela está perguntando qual é o lugar que o Brasil ocupa no ranking mundial da vacinação. Isso aí é fácil. São 187 países pesquisados, e a pesquisa é feita por número de vacinados a cada 100. Essa onda que ele fala, o Brasil é o terceiro ou quarto que mais vacina, isso não vale nada. Mas ele é um mentiroso, quanto mais ele precisa mentir para poder se calçar, não é? Então, aí você vê os países africanos, são os 100 primeiros, uma pena, tem país aí, tipo o Gana, 187, é 0,3 pessoas por 100. Ou seja, é como se você dissesse só a cada 300 tem um vacinado, né?
O Brasil é o 62º no mundo. Tem 61 países que vacinam mais pessoas por 100 habitantes do que o Brasil. É uma vergonha. Nós que fomos a sexta economia rumando para ser a quinta, hoje caímos para 12, 12ª, somos o 62º em vacinação. É uma vergonha, vergonha, vergonha. Infelizmente, cara, infelizmente a gente ainda tem mais 2 anos para aguentar essa situação terrível. Não isso é que eles querem... não tenho certeza se é tudo isso. Tem certeza não, professor Eugênio? Não, porque ele cria uma aresta por dia, né? Então, as condições subjetivas que a gente chama em sociologia e também no marxismo, as condições objetivas para a queda dele não faltam. Contradições, corrupção, não sei o quê, 500 mil de mortes. Objetivamente, tem muitos fatos. Agora, subjetiva é a questão política. A questão política, ela está se alterando. E aí, o que a burguesia está no impasse hoje, Vinícius? Esse é o meu ponto de vista, sempre, claro, pessoal. O impasse da burguesia é o seguinte: já foi o prazo de que teria novas eleições do ponto de vista constitucional, 31 de dezembro do ano passado. Se houvesse uma cassação dos dois, teriam novas eleições em 30 dias. O presidente da Câmara assume só interinamente. Agora, passou isso. Se os dois saem, há uma eleição no Congresso indireta, não é? E aí abre-se... E a burguesia, né, que tem essa maioria, né, centrão, mais uma parte desses partidos que não integram o centrão, que é especialmente MDB e PSDB, essa turma tem 400 deputados. Eles fazem o que o presidente quiser, só que não há unidade entre eles. Não há uma... E a grande dúvida, na verdade, é o seguinte: eles gostariam de afastar o Bolsonaro, mas afasta os dois ou afasta só ele e o Mourão assume? O Mourão assume, ele é candidato à reeleição, ele é muito fraco, né? Então, o drama é esse. A burguesia não construiu ainda uma alternativa, porque afastar os dois é fácil. É só andar, e já começou a andar de novo, estava parado. O processo lá no TSE de cassação da chapa pelo financiamento irregular, né, de propaganda caixa 2 não declarado, né, que é o disparo de WhatsApp que a menina da Folha fez, a Thaís Oyama, né, você sabe. Então começou a andar de novo. Eu não sei se a burguesia vai caminhar nessa linha de tirar logo os dois. Para pôr quem? Né? Ou tirar um e pôr o Mourão. Também não sei se é isso. A grande questão mesmo é 2022. Por quê? Se ela tira de vez, ou tira e só põe o Mourão parcialmente, quem é o candidato? A polarização está posta hoje, não tem terceira via. Lula é o franco favorito. Hoje, de cada 3 eleitores que já decidiram, 2 escolheram o Lula, 1 escolhe o cara. Então, o dilema é esse. Eu vi essa semana aquela Juliana Paz, né? Isentona, né? Sabe, tem uns isentões por aí agora, vocês estão acompanhando, né? Os isentões raciocinam assim: não, eu não estou com esse cara aí de jeito nenhum, não sou bolsominion. Mas não quero essa turma de cá que é do delírio comunista, que é... Né? Então, estes pessoas que pensam desta maneira, para o ano que vem, meu entendimento é que elas tomarão 2 rumos. Parte delas, eu não saberia dizer quanto hoje, sem fazer uma pesquisa, parte delas falou: não, eu vou agora voltar a votar no presidente Lula. Já votei uma vez na vida, vou dar uma nova chance. Agora, uma parte dessa gente, não sei se Juliana, pode ser, vai olhar assim dos 2 lados, Lula e o fascista. Aí não dá. Aí não tem dúvida. O menos ruim é o fascista. Então, uma parte dessa turma que descolou do cara vai voltar a colar nele. Então, não tenho dúvida disso. Mas as pesquisas, neste momento, estão mostrando que a rejeição dele impede, tecnicamente falando, aí mais como sociólogo, é impossível alguém com 59% de rejeição ganhar a eleição no Brasil. Não tem como. Né? Então, ele vai marcar posição, etc, etc. Né? Mas ele é o franco favorito para sofrer a maior derrota acachapante desde 1989. Esse é meu ponto de vista hoje. Não sei se
se as coisas vão caminhar na linha do que eu estou analisando, né? Eu tomara, como diria minha mãe, professor Legiane, que os anjos digam amém. Então, assim, que os anjos digam amém e que esse cara sofra a maior derrota mais acachapante de todos os tempos, porque eu lembro que isso é uma matéria, acho que foi no El País, assim, que o Bolsonaro ganhou, Jéssica, que falava que quando 57 milhões de pessoas decidiram por votar no Bolsonaro, algo mudou no país. Algumas relações ficaram estremecidas, familiares, etc. E eu acho que é por aí mesmo, porque, por exemplo, eu sou formado em História, eu tenho licenciatura. O cara fala na cara de pau que vai mandar bandido vermelho para fora do país, que vai perseguir professor. Então, quando você vê parente seu que sabe que ele falou isso, amigo próximo que sabe que ele defende isso, que vai fuzilar, que vai mandar para a ponta da corda, votando nesse cara, é normal que você se sinta ofendido. E esse clima de polarização do país é muito, muito escroto. O Jéssica tinha comentado, professor Legiane, que a Gamaleia existe lá desde o século XIX, não mudou o nome. Mas, Jéssica, se dependesse de gente do governo, principalmente da Maiara, ela mudaria muita coisa na Fiocruz. Mudaria muita coisa, principalmente na fachada da Fiocruz. Principalmente na fachada da Fiocruz. Mas, assim, teve uma notícia aqui agora à tarde, de que o STF vai analisar a participação não, o Brasil sediando a Copa América nesse momento. Eu não sei até que ponto o STF fazer esse tipo de análise de votação, que eu acho correto, não era para ter Copa América aqui, mas isso acaba não fazendo o Bolsonaro, dando mais o palanque que o Bolsonaro queira. Porém, Jazinho, o que eu queria te perguntar é o seguinte, sua opinião enquanto profissional da área, da saúde. Como você vê o Brasil sendo sede da Copa América depois de 2 países, Colômbia e Argentina, tendo negado? E o que isso pode impactar na gente em relação à nova cepa, em aglomeração e etc.? Como é que você se posiciona a respeito disso? Olha, foi uma posição acertada, né, da Colômbia e da Argentina, né? A Colômbia está passando por um momento político muito difícil, né? Eu acho que se a Colômbia não tivesse nessa dificuldade social e política nesse momento, eu tenho minhas dúvidas se o presidente realmente recusaria a Copa América. O presidente da Argentina, não. Eu acho que ele teria sérias objeções à realização da Copa América, não porque ele teria algum tipo de interesse, algo desse tipo, pelo contrário, porque o país que deixa de receber a Copa, ele também deixa de receber alguns milhões de dólares, né? Os jogadores, né? As empresas, os patrocínios, etc. Né? Então, essa Copa América ser realizada no Brasil só mostra o desprestígio do Brasil, né? É o tipo da coisa, né? Você está numa festa, né? Aí você tomou 15 foras, aí lá na 16ª tentativa alguém fala assim, opa, agora vai, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu com o Brasil, né? Ninguém quis a Copa América, né? E falaram, olha, tem um maluco lá no Brasil que aceita qualquer coisa, né? Não está nem aí para a epidemia, né? Ele não está preocupado com quase 500 mil de mortes, ele não tem, inclusive, Vinícius, a preocupação da possibilidade do Brasil chegar aos 500 mil mortos durante a Copa América. Né? Ninguém está comentando isso ainda, mas nós estamos perto desse número. Nós estamos com quase 470 mil mortos já por Covid-19 no Brasil. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma irresponsabilidade sanitária, porque esse tipo de torneio é diferente, por exemplo, de uma Libertadores. Né? Uma Libertadores tem um time, uma comissão técnica que se desloca pontualmente de um lugar para o outro. Na Copa América, não. Você leva toda uma comissão técnica e essa comissão técnica, ela necessariamente vai mobilizar recursos de infraestrutura, de alimentação, de hospedagem e tudo aquilo que nós sabemos que faz um campeonato dessa magnitude funcionar. Né? E o que acontece no meio disso tudo? O vírus agradece, o vírus circula. Ah, Jéssica, mas não vai ter público. Não interessa, se tivesse público seria pior ainda. Né? O fato de não ter público não elimina a possibilidade de termos a circulação do vírus. E o pior, neste momento é muito provável que o Brasil ainda não esteja sendo gravemente afetado e outros países da América Latina com a variante Delta, que é popularmente conhecida como variante da Índia, né? Mas a Copa América pode ser a fagulha
que a América Latina, a América do Sul, não estava precisando para espalhar essa variante. A gente acabou de falar da situação do Peru, né? O Peru sucumbiu agora na sua pior experiência epidêmica, né? Inclusive as taxas de mortalidade do Peru são praticamente o dobro do observado no Brasil, né? Por quê? Porque chegou a variante P1 que se multiplica, que se espalha muito mais rápido, e a variante Delta também tem essa característica, né? Então, eu não consigo entender. Do ponto de vista sanitário, não tem nenhuma plausibilidade. Para mim, só tem uma possibilidade, uma decisão estritamente política e um grave equívoco da Confederação Brasileira de Futebol e da Confederação Sul-Americana, né, da Conmebol, ao trazer esse evento, gente, para o país que pior administra a epidemia na América do Sul. É uma loucura, não faz nenhum sentido. Porque se você estivesse ainda falando assim, olha, estamos levando a Copa América para um país onde a epidemia se comportou mais ou menos, né? Nesse momento a transmissão comunitária é baixa, né? Não vai ter público. Eu acho que a crítica cairia com menos força em cima desse país que fosse receber a Copa América, e ainda assim seria algo não racional, não razoável. Agora, levar a Copa América para esse laboratório a céu aberto chamado Brasil é realmente uma dupla irresponsabilidade do governo brasileiro e da Conmebol, que está muito mais preocupado com os negócios, com as verbas milionárias que rolam, né, nessa Copa América, do que propriamente com a vida e com a saúde pública dos habitantes da América do Sul. Então, é bom lembrar isso, a Copa América não é um problema exclusivo do Brasil, ele pode se tornar um problema do continente. Pois é, e assim, e já tem confederação, os jogadores argentinos, eles vão ficar hospedados na Argentina. Eles vêm de avião, jogam e voltam. Também por conta, para tentar mitigar, reduzir dano, né? Professor Legenda, diga, Sara. Eu queria ler um superchat, já que o Gensi falou do Peru, né? Só para a gente não perder o time, que foi uma pergunta que eu fiz ontem com o Murilo, do Vozes Latinas, e a Neide Albuquerque manda o superchat falando assim: meninos, somos vira-latas ou o povo peruano demorou a derrubar o liberalismo? Porque a gente tende, quando a gente escuta essas histórias, né, aqui dos nossos vizinhos, a gente tende a achar que é todo mundo muito valoroso, lutador, guerreiro, e a gente está aqui morrendo de Covid e com esse genocida aí no poder e não faz nada. Aí eu queria que o professor Legene comentasse isso rapidinho. O legal, professor Legene é muito ligado no chat, né? Ele já viu algumas coisas aqui que ele quer comentar também. Sim, deixa eu fazer uma pergunta antes de passar a palavra aqui. Vinícius, que gosta de futebol. Vinícius, me explica, ingresso da Copa América é tipo ingresso da Copa? É só gente rica que vai assistir o jogo? Ou é uma parada popular? Não, até que na Copa do Mundo... Até que na Copa do Mundo o Brasil fez ingresso popular também. O governo teve esse cuidado. Pegava 30%, era uma coisa relativamente grande. Assim, pegava 30% e fazia ingresso a preço popular. Só que você tinha que entrar numa fila e também teve sorteio. Agora, o que rola de cambismo, aí, meu amigo, aí é aquilo que a gente vê. Por exemplo, eu tentei no Maracanã, na final da Argentina e Alemanha, não consegui. Não consegui, porque mesmo com essa figura do ingresso popular, acabava que você via jogo Afeganistão contra Djibouti, o jogo do Brasil, o jogo da Argentina e da Alemanha, tu não conseguia, porque ainda que o cara, o ingresso está do meu nome aqui, conseguia R$30. Esse cara sabia que poderia vender 500, então aí parecia o estádio brasileiro na Copa do Mundo, parecia que tinham jogado na Quibboa, né? Tava todo branco assim e tal, na parada. Então, assim, era uma coisa terrível. E aquele momento que o Brasil vivia era um momento muito, muito ruim também, porque se juntava aquela camisa da seleção com aquela coisa fora Dilma, e pegou não vai ter Copa. Assim, eu tenho pavor quando eu lembro daquele biênio ali, 2013 e 2014, ainda bem que já está fazendo quase 10 anos tudo isso. Mas, enfim, professor Legene, o senhor tinha algumas considerações para falar aqui a respeito dos comentários? Então eu falo direto, pensei que a Sara ia levantar a bola para mim. Não, o comentário mais polêmico que eu
sabe aquela que você dá uma opinião assim, e o programa vai acabar e aí é um assunto muito polêmico? Então eu não gosto de fazer isso porque não dá chance para o outro né, defender. Eu li alguma coisa aí que esses militares só saem do poder quando houver uma guerra civil. Os números são controversos. Quantos militares tem no governo? Varia de 7 a 9 mil. Por incrível que pareça, o que dá o número mais alto é o Estadão. Não sei se fez levantamento. 9 mil militares ocupam cargos, é o chamado DAS, Divisão de Assessoramento Superior. São os cargos mais cobiçados do governo, DAS 1 até 6. Os 6 são poucos cargos. São os secretários nacionais dos ministérios, chefe de gabinete, secretário executivo. Então, DA6 nos ministérios tem poucos. Mas o DAS, se você ter uma ideia, é salário de 30, um pouquinho menor que o ministro, carro na porta com motorista, apartamento funcional em Brasília e 4 viagens por mês. Desculpe, 1 viagem por mês, 4 é o ministro. 1 viagem por mês para o seu estado de origem e mais apartamento funcional. É cargo cobiçadíssimo, meu amigo. Então, de DAS 1 até 6, tem 9 mil. Como é que você tira esses caras? E diz o Estadão que a maioria desses, ele não diz o percentual, ainda estão na ativa. Tem agora uma PEC da nossa camarada Perpétua Almeida, deputada do PCdoB do Acre, dizendo que não pode ocupar um militar da ativa um cargo do governo, né? Restringindo isso, com poucas exceções, ela abriu lá no projeto, né? Na PEC. Então, como é que você tira essa turma? E vou dizer mais, os cargos de ministério, presidente estatal, essas coisas de primeiro escalão, você quer falar, Rodrigo? Ou Vinícius? Você pediu a palavra, Vinícius? Não. Os cargos, por exemplo, o presidente da Anvisa é almirante, ele não é ministro, mas estão considerados esse nível de... São 15 4 estrelas, 3, 4 estrelas. E brigadeiro, almirante e generais. 15. O governo ditatorial de Castelo Branco, que alguns livros de história ainda chamam de presidente Castelo, o governo dele, dos 5 generais que exerceram a função de presidente, o que mais teve esses 3, 4 estrelas foi o Castelo mesmo, com 8. Esse aqui tem 15. Mas o Castelo, aí eu não tenho estatística, você não acha lugar nenhum. Quantos de primeiro, segundo, esses escalões abaixo do ministro eram militares? Essa informação não tem. Mas dificilmente teria 7, 8, 9 mil. Não eram tantos funcionários na época. Então, de fato, isto é, do ponto de vista material e objetivo, algo que dificulta esses caras saírem do poder. É verdade. No entanto, o debate do pano de fundo é que se tem um golpe em curso, professor, estou cheio de zap aqui, colegas meus, inclusive sociólogos, já está tudo certo, o golpe está em andamento. Eu não esposo essa opinião. Bom, que também, se eu estiver errado, eu moro 2 quadras aqui em Campinas, do 18º Batalhão de Infantaria Blindada. Então, os caras vão sair de lá, vão prender eu, minha esposa e 2 camaradas que moram na rua aqui do lado. Aí vai começar a prender. Acho que não há condições objetivas para isso. Mas e a isenção, a não punição do Pazuello, sigilo de 100 anos, acho que o Supremo vai suspender o sigilo, não é? Alguém falou aqui, o Supremo governa hoje, né? Tem certa razão, viu? A função do Supremo hoje é barrar o máximo de coisas dentro da Constituição que eles tiverem o poder de fazê-lo, eles vão fazê-lo para impedir esse cara de governar. O Congresso não impede, né? Então, de fato é isso. Mas não diria assim que o Supremo é que governa, né? Ele impede maldades, talvez, né? Mas veja, se isso acontece no limite, eu não acho que haja condição. Mas, então, se isso acontecer, será um autogolpe, ele endurecendo, né, fazendo o que o Fujimori fez há 30 anos, 90, 91, não lembro o ano. Ele fechou o Congresso, governou por decreto, por um período, né? Há clima para isso. As Forças Armadas permitirão, por exemplo, o fechamento do Congresso,
participarão deste processo? Eu creio que, no limite, esta é minha visão de como as coisas acontecerão. Não há unanimidade hoje nas Forças Armadas em apoiar uma revista desta natureza, deste calibre, desta capacidade, entre aspas, deste que se apresenta como presidente, para liderar um autogolpe com apoio de todo o conjunto das tropas, né? E fechando a democracia numa absoluta exceção do mundo inteiro, com a exceção lá de ali vizinho da China, esqueci o nome daquele país, 60 mil habitantes, país pequenininho ali, né? Deram um golpe agora em janeiro, fevereiro. Myanmar? Myanmar, isso. Com exceção disso, que é uma coisa, né? Não há exemplo no mundo hoje de uma, sabe assim, de um... E não há, do ponto de vista dos Estados Unidos, uma... Não é autorização o termo, mas uma orientação para que isso aconteça. A minha opinião, o governo Biden, ele é formado, ele era jovem naquelas manifestações dos direitos civis em Washington, na década de 60. O Biden é herdeiro disso. O Biden é um presidente antirracista, ele vibrou com a condenação do assassínio do George Floyd. Você acha que o Trump faria uma coisa dessa? Esse aqui faria uma coisa dessa? Né? Então, ele mandou, inclusive, rompeu todos os contratos de terceirização dos presídios dos Estados Unidos, que são federais, mas são terceirizados. Ele federalizou tudo de volta. Então, tem uma... E ele trabalhou com o Jimmy Carter. Ele começa a carreira política dele, deputado ou senador direto, já na época em que o Carter defendia os direitos humanos, mas não é os direitos humanos que hoje se diz. Essa onda de direitos humanos é para atacar a China. Tibete, né? Xinjiang, lá onde tem os turcomenos, né? Essa é onda, né? Nada disso. Direitos humanos hoje é geopolítico. Na época, quando o Carter falou isso, havia quase todos os países no subcontinente aqui, eram todos ditaduras militares. Então, é uma posição positiva dos Estados Unidos que estava com o Biden. Agora, o Biden vai, então, entrar e defender abertamente golpe militar? Não me parece que haja provimento a este... Bom, então não tem apoio dos Estados Unidos, não tem unanimidade na tropa. Como é que é possível um golpe? É possível? É. Só que aí vai rachar a força. Em rachando a força, parte da oficialidade que acha que não deve haver o golpe, e uma outra parte que acha que deve haver o golpe, isso pode se resolver de uma forma ruim. Aí o menino que escreveu lá, pode dar guerra civil? Então é isso, quero que você entenda o meu raciocínio. Não acho que haja condições para autogolpe ou mesmo golpe direto para a instauração de uma ditadura militar. Se no limite isto acontecer, o máximo na minha análise, no máximo que pode acontecer, não estou dizendo que acontecerá, é um racha da força, da tropa. Aí sim, de fato, quando você tem generais de um lado defendendo o fechamento e generais de outro contra o fechamento, pode haver um conflito, né? Se vai se resolver na mesa de bar tomando uma cerveja ou se vai ter troca de tiro, isso a história mostrará. Mas eu quero crer que ainda este cenário ainda é pequeno a possibilidade de que ele aconteça. Eu aposto, né, no isolamento cada vez maior dele, num constrangimento dos oficiais de alto escalão que ocupam cargos no governo, porque vai ficar cada vez pior, né? Então, aí, para concluir, eu sei que eu já falei muito, vocês nunca viram na história republicana, desde que Caxias, né, Deodoro, aliás, né, tirou a espada assim, vamos lá para a República e tal. Ele até na véspera anterior era ministro da guerra do imperador, né? Aí se convenceu, etc. A República do Brasil foi um golpe. Não há história do Brasil, na época que ele deu o golpe para criar a República, não tinha força aérea, né? Mas não há história em que os 3 comandantes das 3 forças tenham pedido demissão simultaneamente, junto com o ministro da Defesa. Ah, professor, mas isso aí não é um sintoma, não é? É o que isso? Né? Ou seja, é uma insubordinação, mas não numa linha de golpe, numa linha de, olha, nós não vamos fazer das Forças Armadas o que você quer, instrumentalizá-las politicamente, nós estamos em defesa da Constituição. Isso pode mudar? Pode.
Mas até o presente momento, não vejo notícias nos quartéis. E da turma de pijama, você já viu o Etchegói, de extrema-direita, e os Cruz, de extrema-direita, dizendo que tinha que punir? Então, as manifestações que tem não é no sentido de apoiar o golpe dele, é ao contrário, né? Então, eu não estou tranquilo, porque eu estou a 2 quadras aqui dos blindados, né? Mas, sinceramente, não estou desesperado. E com a vitória no Peru, meu amigo, a onda é mundial, né? Lá o Orbán, na Hungria, acabou de perder uma eleição regional. Nós acabamos de ganhar o México. A onda é mundial. Veja, nós estamos entre 1933, quando Hitler assumiu o poder, e 1945. Em que momento nós estamos? Em 45 foi uma onda democrática no mundo inteiro. Essa onda está vindo. Ele é um espasmo que já não se sustenta mais. O fascista do Netanyahu acabou de perder. Não vai fazer de tudo a eleição. A posse do novo governo vai se dar provavelmente até domingo. Ele vai fazer tudo para subornar deputados do bloco do Lapid e Bennett, mas não vai conseguir. Então, ele está duplamente órfão. Perdeu o Trump, perdeu o fascista do Netanyahu. Ah, não, agora ele vai dar um golpe. Com apoio de quem? Ele está ficando cercado na América. Bolívia, Chile, Peru, Argentina. Nós não podemos ficar cercados. Bom, estou fazendo esse otimismo, mas amanhã depois acontece alguma coisa, aí fala assim, pô, professor, você errou feio, hein? Vamos ver. Ultimamente eu não tenho errado muito, não, mas professor Legene, Gesen, eu sou o homem que gosta de derrota, e eu falo isso de sacanagem, de brincadeira. Porque, sabe, Gesen, eu costumo conversar com o professor Legene que tem uma moda, né? Tem uma moda dentre analistas que os caras, assim, eles defendem determinado ponto de vista. Claramente errado. Claramente errado. Aí o que acontece? Os fatos mostram que ele estava errado. O que ele faz? Cria uma teoria da conspiração em cima. Tinha uma rapaziada que o Trump ia ganhar. A gente viu muito isso daqui, né, professor Legene? O Trump vai ganhar, o Trump vai ganhar. O Trump perdeu, teve gente do nosso campo defendendo a tese de que não, de que teve fraude lá nos Estados Unidos. Tudo para que confirmasse a própria... Gente, a gente pode errar à vontade, não tem problema não. Eu estava aqui, eu vi uma coisa muito bonita aqui agora no chat privado, que o Gesen pediu para fazer uma alteração aqui no card aqui, que colocou como médico, ele falou, eu sou enfermeiro. Eu acho isso muito legal, Gesen, porque os enfermeiros são poucos lembrados tem sido muito poucos lembrados nessa pandemia, e tem uma participação, e aqui eu não estou querendo ofender a medicina, os médicos, jamais, a gente sabe da importância da medicina, mas o enfermeiro é tão ou mais importante do que o médico, porque o enfermeiro está direto naquela linha de frente, não que o médico não esteja. E às vezes as pessoas falam assim, vocês conversam muito com o médico e conversam um pouco com o enfermeiro, está aqui. Gesen, enfermeiro, enfermeiro, doutor em epidemiologia, né? E também na linha de frente, ele está dando essa aula e certamente traz elucidações muito importantes para a gente, né, Sara? É verdade. Eu sou, assim, eu acho que eu sou uma das pessoas mais fãs da enfermagem. Essa tatuagem aqui, um dia eu explico para vocês, mas isso aqui é uma homenagem à enfermeira que cuidou do meu pai, gente. Eu fico até emocionada quando eu falo, assim. Já era fã do Gesen, agora que eu sei que ele é enfermeiro, fiquei mais fã ainda. Eu vou ler aqui alguns superchats que chegaram. Aí, eu acho que muita coisa acabou sendo respondida, né? A Neide Albuquerque perguntou aquela história do Peru. Oi, tia. Oi, tia. Gente, Neide Albuquerque é minha mãe. Eu chamo ela de tia. Tia Neide. Me adotou como sobrinho. Ela perguntou isso, né? Se de fato toda a América Latina é mais valorosa e aguerrida do que o brasileiro. Isso é uma síndrome de vira-lata que a gente está vivendo, ou de fato eles levaram muito tempo para enfrentar seus próprios demônios, né? A Maria Luísa fala o seguinte: professor Legene, bem-vindo ao canal DCM, fortalecer a mídia progressista cada vez mais com comentaristas como o senhor. Vamos compartilhar e deixar likes. Valeu, Maria Luísa. O Paulo Eduardo Bertolino fala, boa noite, DCM. Professor Legene, você é a favor da fusão do PCdoB com o PSB? E aí seria massa. Mas depois você comenta rapidinho. E não vai acontecer isso. Não acredite nessa bobagem, nessa boataria. Não vai acontecer.
Os comunistas não abrirão a mão do seu nome, do seu símbolo, da foice e o martelo e da sua cor. Não há um ano da véspera de completar 100 anos. Esqueçam isso. Tudo que vocês receberem sobre isso é fake news. Alguns podem sair daqui para o PSB. Isso é problema deles. Os que ficam aqui são comunistas verdadeiros e históricos. Eu acho engraçado que eu passei 7 dias de férias, eu estava numa praia deserta aqui no Ceará, e o meu tio, do nada, vira para mim e fala: e o PCdoB com o PSB, hein? Eu, gente, eu tô... nada. Engraçado isso, né? Mas quero te dar uma notícia boa. Para o PCdoB e para mais 18 partidos políticos no Brasil, 7 de esquerda e 12 de direita. Se a lei que está vigendo no Brasil não mudar, 19 partidos desaparecerão no Brasil ano que vem. Nós, os 4 micropartidos de esquerda, PCO, UP, PCB, PSTU, mais PSOL e mais Rede, que alguns acham que não é de esquerda, mas é democrático. E mais 12 de direita. É preciso mudar a legislação. E está em curso a mudança. Eu estou torcendo para que se aprove uma lei que já foi aprovada no Senado, está na Câmara, o nosso partido vai estar articulando com o Lira para colocar em votação a urgência, nós entramos com o requerimento de urgência, que é a Federação dos Partidos. Uma maravilha. Aí sim, PCdoB e PSB vão fazer uma federação, podem fazer, não sei, a direção do meu partido é que vai decidir, podem fazer uma federação que ganha um novo número. Não é nem 65, nem 40. É 75, por exemplo. E as pessoas podem se filiar aos 75 e não aos 2. É a Frente Ampla do Uruguai, é o CNA na África do Sul, é o LP na Palestina. Eu sou fã ardoroso disso. Vai mudar a cultura política do Brasil. Sou um entusiasta disso. Não é porque vai salvar nós, não. Porque vai salvar a democracia. Nós vamos ter liberdade para nos coligar com quem quisermos sem perder a nossa autonomia. Presta atenção nisso, Federação dos Partidos. Ô, Sara, o professor, quando eu estava conversando com o professor Legênio no domingo, o Jezinho, eu mostrei assim, professor Legênio, olha só, apesar de ser filiado ao PT, olha a minha geladeira. Minha geladeira é o puro suco do Brasil. Tem um imã de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em cima tem um imã do Lula e do lado tem um imã do Stalin. Eu mostrei aqui, o professor Legênio, ele gostou e falou, faltou um do Lênin. Eu falei, falta colar. Aqui, ó. Esse é o cara, viu? Falta do Lênin aqui. Eu falei, Legênio, tem uma, falta colar. Mas é isso, vai, Sara. Tem uma coisa polêmica sobre essa coisa das geringonças partidárias, é que a gente não pode mudar, assim, é muito difícil você mudar esse hábito brasileiro da conciliação, né? Isso é muito profundo, isso é da nossa raiz cristã, assim, o brasileiro, ele realmente curte, parece que ele só consegue estar em sociedade se for assim, com esse sentimento de que ele está conciliando. É muito complicado a gente esperar que o nosso país, de repente, tome posições radicais, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, tá? Tomar posições radicais. Eu só estou dizendo que é improvável. E aí, eu vou continuar lendo aqui, mas tem uma colocação rápida que eu quero fazer, que foi da participação do Joãozinho. Eu esqueço o nome de adulto do Joãozinho Pimenta, João Caprone Pimenta. Pronto. Mas deixa eu continuar aqui. O Gilson Alves, ele fala assim, vocês acham que a seleção brasileira não vai ser afetada psicologicamente em campo para não passar a ideia do boicote ou da má vontade? O André Lobão, que inclusive é um jornalista super entendido de futebol, ele fala assim, militares estão ocupando a Petrobras. O Luiz Alberto Benevides fala, apartamento funcional em Brasília, eu pago é para não ter. Olha que bullying gostoso. Depois o Luiz Alberto Benevides volta e fala assim, eu vi muitos enfermeiros no Instagram aglomerando. Isso é bizarro. A Ana Abreu manda um super sticker. Vicente Moreira Rodrigues fala, professor Legene, conhece o professor Figueiredo da FEM? FEM seria o quê? Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. É claro, meu camarada do partido, comunista há 50 anos. Eu tenho só 46 anos que eu sou comunista. Grande cara, meu amigo. O Luiz Alberto Benevides volta e fala assim, pode 3 algoritmos no número dessa frente, eu quero 013. Essa geringonça, né? A Neide Albuquerque volta e fala assim, eu vou comprar um Jeep 51 no leilão do Exército e vou pintar de vermelho, adesivar o capô com a foice e com o martelo. Dona Neide,
Dona Neide, então vamos combinar uma coisa. Se a senhora comprar esse Jeep 51 do Exército no leilão, eu vou comprar um Niva, um soviético, vou visitar você a Saragossa aí, vou levar Miguelzinho na garupa e vamos de Niva, eu vou fazer aquele oitinho lá nas dunas e eu vou gravar um vídeo sacaneando o Flávio Bolsonaro ainda. Ó, eu não me quebro não, cabra safado. Terrível, já tive Jeep, gente, isso é terrível. A colocação do João Caprano Pimenta aqui na live das 5 foi o seguinte, na hora que eu vi, eu confesso que eu fiquei abismada, assim, eu fiquei de cara muito chocada, mas depois eu entendi o que ele estava querendo dizer. O que ele falou é que está tendo campeonato de futebol pelo Brasil todo e seria um erro da esquerda optar por brigar contra a Copa América. Basicamente isso, ele fala que é um erro estratégico, midiático, de marketing, implicar, entre aspas, tá, com a Copa América. Por isso que eu perguntei até ao Vinícius essa questão do valor do ingresso, se de fato ia ser um evento muito popular e tal. Mas, enfim, essas são as perguntas, aí eu até gostaria que vocês respondessem o que acham que devem responder e já dessem as suas palavras. A palavra final é trágico, né? Mas se despedissem do público. Olha, eu queria falar sobre essa questão da Copa América, né, que eu não concordo, né, com essa colocação aí do fã daqui do DCM, né, porque essa Copa América, como eu expliquei agora há pouco, é um evento que, querendo ou não, vai mobilizar uma série de atores, né, uma comissão técnica, o pessoal que trabalha com alimentação, o pessoal da rede hoteleira, o pessoal do serviço terceirizado para fazer manutenção de som, de imagem, a imprensa, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um evento que acaba contribuindo para o agravamento do que já é ruim, tá? Então, mas já assim, qual o sentido de a gente negar a Copa América se está tendo Campeonato Brasileiro, está tendo Libertadores e tantos outros torneios aqui no Brasil, né? A diferença é a seguinte, é que nenhum desses torneios é uma atividade praticamente permanente e ininterrupta por quase 30 dias seguidos, e mais do que isso, um evento que vai, querendo ou não, trazer e levar o vírus de um país para o outro. Então, sem nenhuma dúvida, esse é o primeiro argumento que eu já colocaria de cara. E o segundo é, nós estamos numa situação que estamos precisando aliviar a nossa situação. Nós estamos precisando achatar a curva, precisando diminuir o número de contágios, e um evento desse, me desculpe, cara internauta, ele não tem a menor condição de não fazer exatamente o contrário, de aumentar o número de casos. Claro que isso não vai ser responsável pela explosão de casos. Pode ser, por exemplo, que um membro da comissão técnica de um país X saia daqui infectado com a variante Delta, né, a famosa variante da Índia, e leve um problema para o seu país, uma bomba que vai estourar daqui a 2, 3 meses. Né? Então, ninguém está pensando isso. De qualquer maneira, para finalizar, é uma atitude, do ponto de vista sanitário, sem nenhum respaldo e que só piora a situação do Brasil. Do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista do ponto de vista político, pode ser, sim, uma decisão que faz algum sentido, né, mas do ponto de vista técnico e sanitário, é um verdadeiro absurdo. Também concordo muito com esse absurdo. Sara, tem dedinho? Só uma observação aqui, professor Legiane, eu acho que vai querer comentar, né? Só uma observação, o Vicente Moreira está falando que o professor Figueiredo foi orientador dele, do mestrado, por isso que ele perguntou. O professor Figueiredo é um gênio. Quer dizer, gênio é aqueles que têm QI acima de 156, né? Então, todas as vezes que eu fiz, deu um número um pouco maior, mas tudo bem. Ele é formado no ITA Engenharia, né? Então, é um cara da década de 70, começo. Então, eu gosto muito dele, meu amigo mesmo, né? Eu coordenei a campanha dele para vereador aqui em Campinas, pela Legenda Comunista, né? Bom, alguém perguntou aí sobre a situação psicológica dos jogadores, etc. Tal. Aí é um assunto que nem eu, nem o doutor Gensen não é nossa praia. Eu não conseguiria fazer uma avaliação, mas eu quero fazer uma avaliação. Por que a seleção mudou de posição?
o clima estava para rejeitar a Copa. Vocês não acompanharam isso? Não sentiam isso? Tite, aí aquele capitão que eu nem sei o nome lá, deu uma entrevista, não quis falar e tal, mas você sabe a nossa opinião, você sabe a nossa opinião, né? O que aconteceu? Temos que ver o que aconteceu. Não tem nenhum desses 22 convocados pelo Tite que joga no Brasil, não tenho certeza. Deve ser gente que joga nesses times aí, PSG, não sei o quê, né? Eu não sei nem o nome dos times, mas são caras milionários, né? E os que jogam no Brasil devem receber também salários muito altos. Há uma pressão, pelo menos dos cartolas brasileiros, eles acham que há um interesse na Copa, né? E claro que não é uma Copa do Mundo, muito menos uma Olimpíada, como o ministro hoje falou. Não é uma Olimpíada. Claro que não é uma Olimpíada, ministro, você é burro demais. É uma Copa de futebol, né? O cara é ruim demais. Aí, de fato, é uma Copa que não atrai multidões, não sei quantas o Brasil sediou, mas nós somos contra a realização da Copa, contra a realização de campeonato. Não há estudos que mostrem que não há contágio, que não há infecção, que não há aglomeração, por mais que tomem cuidado com todos os protocolos. Então, não existe isso. Então, acho que houve essa mudança, eu lamento. Não estranharia se uma liminar no Supremo conseguisse acolhida e causasse o tumulto que for, porque quem vai perder o dinheiro não é o Brasil. Quem vai perder o dinheiro são alguns clubes em particular, algumas televisões, o SBT em particular, que já pagou quem sabe quantos milhões para ter esse direito à transmissão. Né? O povo não vai perder nada, o Brasil não vai perder um centavo. Esse cara investiu na Copa porque é uma forma de fazer propaganda para aquele parte do público brasileiro que não é pequena, que gosta de Copa, que gosta de futebol, né? Bom, e quero finalizar, eu vi aí duas perguntinhas, não, uma só, na verdade. O Márcio pergunta sobre a Eletrobras. Eu sou radicalmente contra a privação da Eletrobras, né? E se a nossa Eletrobras for privatizada, será adquirida por uma estatal chinesa. Como aqui do lado de casa tem a CPFL Energia, né? Foi comprada por uma estatal chinesa de energia, né? Então, para que você tirar do Brasil e mandar para uma estatal estrangeira, né? Quero parabenizar o Cristiano, que em várias postagens, porque tem um limite de caracteres, ele colocou aí quase a Internacional Comunista inteirinha. Então, parabéns a ele, especialmente o Estribilho, né? Ele começa com paz entre nós, guerra aos senhores, não é isso? Isso aí vale para nós. Ano que vem tem que ser uma frente ampla antifascista, para nós ganharmos as eleições. E fecho com o Estribilho da Internacional, né? Bem unidos façamos desta luta final. De uma terra sem amos, a Internacional. Um grande abraço, obrigado, tchau. Gente, queria agradecer muito aqui a presença do Gesen e do professor Legeno Mihan, mais uma live maravilhosa, uma aula dupla, e é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês, e terça-feira que vem o professor Legeno está aqui novamente, e o Gesen, espero que venha mais várias vezes. Foi um prazer conversar contigo hoje, Gesen. Vai, Sarinha? Já estamos nos finalmente? Estamos sim, quero agradecer a presença de todo mundo. A Ana Abreu mandou um super sticker aqui para a gente, brigadão. Gesen, muito obrigada. Eu estava até brincando com a Marília nos bastidores, é muito bom quando os convidados detestam as mesmas pessoas que a gente, né? No caso, o governador do Amazonas, que vai falar quinta-feira. A intenção era chamar o Gesen na quinta, né? Mas ele, infelizmente, não vai poder. Eu acho que o conceito de ser amizade, né, Vinícius? Quando a gente detesta as mesmas pessoas. Com certeza, com certeza. Unidos por uma raiva, né? Vamos lá. Pessoal, brigadão. Eu tenho que anunciar que a gente tem um convidado massa, assim, incrível para o Essencial de hoje, que é o senador Otto Alencar. Então, não percam, tá? Vai falar hoje no Essencial às 21 horas. Hoje é terça-feira, é dia de Ruda Hit, e vai ter o Otto Alencar também. Gente, cheiro, brigadão. Tchau, tchau. Bye, bye.